Olá pessoal, o assunto de hoje é a Previdência dos Servidores Municipais de Contagem. A Prefeitura de Contagem enviou para a Câmara dos Vereadores o projeto de lei complementar número 7, projeto super complexo, afeta a vida dos servidores, afeta a vida da população, afeta a situação financeira da Prefeitura. É muito importante fazermos o debate sobre isso. E eu convido aqui então o José Prata, que é economista, especialista em previdência pública, para esclarecer os vários pontos do projeto. Afinal, José, de que se trata esse projeto? Em primeiro lugar, agradecer a Maria por esse convite para falar sobre esse tema polêmico, complexo, que é a Previdência Municipal. Eu sou economista, estudo Previdência há 30 anos, mas falo aqui também como cidadão da cidade, não é? Eu quero viver uma cidade cada vez melhor, mais progressista, mais arrumada financeiramente e não voltar a uma situação de descontrole financeiro, dificuldade de prestação de serviço público. Então eu falo também como cidadão dessa cidade. Esse projeto trata de 3 questões basicamente. Ele faz uma fusão dos 2 fundos previdenciários existentes, com repercussões que nós vamos debater aqui hoje. Ele implanta a Previdência Complementar e o teto de benefício de 6.100, igual do INSS, para os novos servidores, apenas para os novos servidores, e reajusta a alíquota de contribuição dos servidores de 11% para 14%. São informações muito amplas, vocês vão ver que esse vídeo vai ficar bastante longo, são muitos temas, né? Então eu trouxe aqui também um roteiro, né? Então o leitor, quem estiver vendo a gente vai estar sempre olhando aqui, vou estar olhando esse roteiro, que são questões complexas e muito amplas, e a gente vai explicar nesse vídeo, tintim por tintim, de que se trata esse projeto de lei. Eu fui prefeita de Contagem por 2 mandatos. Em 2005, nós criamos a Previcom, que é a Previdência dos Servidores Municipais de Contagem. Em 2009, nós criamos os 2 fundos previdenciários. Para fortalecer esses fundos, nós fizemos vários concursos públicos, nós fizemos as compensações financeiras com o INSS e também demos reajustes, recomposição salarial para os servidores públicos municipais. Eu queria então que o José Prata falasse um pouquinho dessa história da Previdência Municipal. Pois é, pessoal, a história do Previcom está registrada em 3 grandes leis que eu tenho aqui impressa, né? Eu faço questão de ressaltar o seguinte: boas coisas tem no jargão popular sempre muita gente disputando quem é o pai da criança, né? Nesse caso, Maria, da Previdência, não tem um pai da Previdência, tem uma mãe da Previdência que é você, né? Ou seja, praticamente todas as grandes conquistas em toda a Previdência, né, estão vinculadas ao mandato da Marília de 8 anos na Prefeitura. As 3 leis da Previdência, quais são elas? Não é? Que resumem a história da Previdência local. Primeiro é a Lei Complementar 5 de 2005, que criou o Previcom. Não é? Tem alguém dizendo aí que criou o Previcom, mas o mandato encerrou em 2004. Não pode alguém que encerrou o mandato em 2004 ter criado uma Previdência em 2005. Não. A Previcom foi criada no governo da Marília. Segunda lei, a Lei Complementar 62/2009. Por exigência legal federal, a Marília criou os 2 fundos previdenciários existentes, que os servidores estão lutando para mantê-lo firmes atualmente. E a Lei Complementar 2006/2016, já feita no governo que sucedeu a Marília, que reorganizou os 2 fundos de previdência. Então essa é um pouco a história da Previdência. Agora, Previdência, gente, não é apenas criar entidades, criar o Previcom, fazer isso ou aquilo. Previdência tem que ter conteúdo. A primeira questão crucial, a Marília deu consistência à Previdência local. Vocês sabem de que o Brasil implantou os concursos públicos na Constituição de 1988, mas nos anos seguintes não teve praticamente concurso público em Contagem.
A cidade vivia só com os chamados funcionários temporários, que é por 6 meses, 1 ano, viraram temporários permanentes, não tinha concurso. Quem implantou os concursos públicos da Constituição de 88, amplamente Contagem, foi a Marília. E por que isso repercute sobre a Previdência? Por uma razão simples. Servidor não efetivo é segurado do INSS. O município manda dinheiro para o INSS. Servidor que participa de fundo de previdência é só servidor concursado. Então, quando a Marília fez o concurso público, os concursos públicos, além de melhorar, dar oportunidade de novas pessoas entrarem na administração pública, respeitar a impessoalidade do cargo público com o concurso, a Marília também trouxe contribuintes, trouxe segurados e deu massa salarial para essa previdência poder existir. Então essa é a primeira questão importante. Segunda questão importante, a Marília criou a previdência e criou os fundos. E fez, como eu falei, os concursos públicos. Mas tem mais ainda, gente. Nos 8 anos que a Marília teve à frente da prefeitura, foram concedidos aumentos salariais de 55% para os servidores aposentados e pensionistas. Para se ter uma ideia, nos últimos 8 anos, depois do governo da Marília, só em 3 anos, os aposentados e pensionistas tiveram reajustes. Ficaram 5 anos com congelamento salarial. Então, grande parte do vencimento hoje dos aposentados e pensionistas da prefeitura são resultado do governo da Marília. Mas também quem é aposentado e pensionista sabe disso também, que os servidores têm a chamada paridade de vencimento. O que significa isso? Tudo que sai para a ativa, sai para os aposentados. Então, muitos aposentados e pensionistas tiveram muito mais do que o reajuste de 55%. Professores, diretores de escola, alguns profissionais de outras áreas tiveram muito mais reajuste do que os 55%, porque tiveram pela paridade de vencimentos. E a Marília fez uma questão importante, que foi buscar, junto ao INSS, a compensação financeira. O que é compensação financeira? O servidor trabalha no setor privado 10 anos, por exemplo. Quando passa no concurso público da prefeitura, ele traz aqueles 10 anos na certidão de tempo de contribuição e a verba na prefeitura. Não tem nenhuma ilegalidade nisso. Se não fosse isso, ninguém aposentaria, trabalhando em 2 regimes diferentes. Só que a lei ajuda os municípios por quê? Porque garante que aqueles 10 anos que você averbou no setor público, a prefeitura pode buscar no INSS esse pagamento. Quando a Marília entrou na prefeitura, a prefeitura podia cobrar do governo federal retroativo a 1988 e não tinha feito. Uma negociação que nós fizemos com o ex-ministro Ricardo Benzoini foi que possibilitou, inclusive, essa compensação financeira. Exatamente. Então a Previdência de Contagem tinha uma dinheirama junto ao INSS, de todo o tempo averbado de vocês são aposentados, referente àquele período que vocês averbaram na prefeitura, ninguém ligou para isso. A Marília chegou, negociou com o Ministério da Previdência e trouxemos para a Contagem, para a Previdência Municipal, milhões de reais referente a essa compensação. Então vocês veem claramente, não está aqui nenhuma visão exclusivista, mas de fato, grande parte da Previdência de Contagem está ligado ao legado da Marília na nossa cidade. Então agora a gente vai compreender como é que estrutura a Previdência dos servidores municipais de Contagem. Nós temos 2 fundos de Previdência. Um fundo chamado Fundo Financeiro, ou Fundo de Repartição Simples, e o outro fundo é o Fundo Previdenciário, ou Fundo de Capitalização. E aí, José, explica pra gente o que são esses fundos, quem é que compõe esses fundos? Pois é, gente. Em 2009, o governo Marília Campos, por exigência do governo federal, implantou os 2 fundos de previdência. Esses 2 fundos, como é que eles funcionam? O primeiro é o chamado fundo financeiro, ou tal fundo solidário que se chama, né? O pacto geracional, onde a contribuição dos ativos, mais do governo, sustenta os aposentados e pensionistas. Nesse fundo, você tem a contribuição do governo de 22% e a contribuição atualmente dos servidores em 11%. Então, a partir desse processo, você compõe o fundo financeiro. Por que chama fundo financeiro? Porque ele prevê apenas o equilíbrio financeiro.
ele não pensa em guardar dinheiro para o futuro, ele não tem essa projeção de guardar dinheiro para o futuro. Ele objetiva, na melhor das hipóteses, um equilíbrio financeiro. Nesse fundo financeiro, Marília, nós temos atualmente 6.954 servidores ativos e nós temos 3.745 aposentados e pensionistas. Esse é o primeiro fundo, portanto. O segundo fundo, chamado Fundo Previdenciário de Capitalização. Qual que é a diferença básica? Na capitalização, a ideia é você guardar os recursos enquanto você está na ativa, para depois, a pessoa, quando ela aposentar, o dinheiro já estaria guardado. Ou seja, você guarda para o futuro. É como se você fizesse uma poupança. Digamos, você quer aumentar a sua renda no futuro em R$1.000. Você deposita ela durante o período, quando daqui a 20 anos você tem uma poupança para ser financiado. Então a capitalização visa isso. Guardar o dinheiro enquanto você está na ativa, para futuramente você financiar o aposentado. E quantos servidores tem nesse fundo de capitalização? Pois é, atualmente nós temos nesse fundo 2.082 servidores ativos de contagem e 717 aposentados e pensionistas. Então essa, de forma sintética, é o funcionamento da Previdência de Contagem. O que está propondo o governo municipal no projeto de lei, Maria? Está propondo o seguinte: fazer a fusão dos dois fundos. Isso é legal, por quê? A legislação é muito clara. Você tem dois fundos. Um fundo só pode cobrir as despesas daquele fundo. Você não pode pegar, por exemplo, receita de um fundo e pagar a despesa do outro fundo. Isso não pode. Por exemplo, o fundo previdenciário, que é o de capitalização, ele tem uma poupança de 200 milhões. Isso. Então, eu não poderia levar os servidores do fundo financeiro para o fundo previdenciário e pagar com esses 200 milhões. Exatamente. Então, a lei federal é muito clara, isso é ilegal. Isso vai colocar Contagem numa rota de ilegalidade perante a situação federal, não é? Vai judicializar, Maria, a situação de Contagem, vai ter que buscar garantia de repasse de verba pela via judicial, porque isso é ilegal. Nós temos já no texto que eu fiz escrito, eu citei lá as leis federais que dizem claramente: você não pode pagar a despesa de um fundo com a receita do outro fundo. Então isso é ilegal. Então, na verdade, o que está se propondo é a prefeitura se apropriar de 200 milhões do fundo dos servidores para cobrir despesas mais imediatas do Tesouro. Isso também não é novidade em Minas Gerais. Vocês lembram, em 2014, o governo de Minas Gerais utilizou 3 bilhões e 200 dos servidores para pagar a despesa do Tesouro. Isso não pode. Então é ilegal, os servidores têm razão em reclamar e realmente não só prejudica os servidores, como também é completamente ilegal do ponto de vista da legislação brasileira. E por fim, gente, nesse ponto ainda, dizer para vocês, a emenda constitucional da reforma da Previdência, Marília, ela é muito clara. Ela estabeleceu alguns parâmetros da Previdência dos servidores e está dizendo o seguinte: vai ter uma lei nacional, uma lei federal que vai ser feita para regularizar em definitivo a situação dos fundos de previdência. O Brasil tem, gente, 2.000 municípios com regime próprio. Os outros 3.500 municípios são vinculados ao INSS. E tem 27 estados, juntando com o Distrito Federal, também tem regime próprio. Então significa o seguinte: não pode o município sair na frente e querer mudar tudo. Então o caminho que a gente recomenda aos vereadores, à sociedade, é discutir no Congresso Nacional, exigindo um debate nacional transparente, para ter essa questão, uma questão de caráter nacional. Então é uma temeridade fazer essa mudança agora. Nós temos que esperar a lei federal, não só esperar, não, influenciar essa lei federal, colocando o nosso modelo, onde o prefeito deve ser ouvido, governadores, os servidores estaduais e municipais devem ser ouvidos, para finalmente ter uma lei nacional minimamente fruto de um debate, né? Ok. O projeto da prefeitura que foi enviado para a Câmara, ele propõe a fusão do fundo financeiro ou fundo de repartição simples com o fundo previdenciário ou de capitalização, e traz uma repercussão profunda para os servidores, para a população e também
sobre a situação financeira da prefeitura. E o José Prata vai falar a repercussão em cada um desses segmentos. Fala aí pra gente, José. Pois é, Marília, essa proposta, além da apropriação dos 200 bilhões da Previdência Servidores, tem algo ainda mais grave do que isso, que é o aumento exorbitante, inexplicável da contribuição da prefeitura. Veja só, atualmente os servidores pagam 11% e a prefeitura paga 22%. Pois bem, o que o governo está propondo? Para os servidores passa de 11% para 14%. E para a prefeitura passa de 22% para 89% a contribuição patronal. 89%. Por mês? Por mês. Então, se a folha, por exemplo, se um servidor ganha atualmente R$5.000 e a prefeitura paga 22%, a contribuição patronal é 1.100, né? 1.100. Se passar a proposta, um servidor ganha 5.000, a prefeitura vai ter que passar R$4.500 de contribuição patronal. Praticamente dobra a folha de pagamento da prefeitura. Isso, gente, não é boato não, tá aqui, ó. Estudo atuarial, que é um calhamaço feito por uma empresa de Porto Alegre, de atuária. Que está anexo ao projeto de lei. Está anexo ao projeto de lei, na página 37, quem que tiver curiosidade. Cria, Marília, para a prefeitura, além dos 22, cria uma alíquota extraordinária de contribuição adicional de mais 67. Se a prefeitura paga 22 sobre a folha de salários e vai vir uma alíquota extraordinária de 67, total 89% de contribuição patronal. O que isso significa para a prefeitura? Em termos de despesa extra, gente. Extra. Cria uma despesa extra para a prefeitura por ano de 456 milhões de reais. Milhões de reais. Significa que a prefeitura vai perder completamente a capacidade de fazer qualquer outro investimento. Significa que a prefeitura vai quebrar. Vai quebrar. Nessa situação que o Brasil já vive, de baixo crescimento, de pandemia, economia derretendo, a situação já não tá fácil. Aí vem mais uma bomba dessa aqui, que destrói a prefeitura. Destrói, vamos dar o nome certo, essa proposta destrói a prefeitura. Eu fiz uma comparação interessante, que é o seguinte, a despesa adicional que cria 456 milhões. Gente, compara com a dívida do município. Contagem depois de 100 anos, numa cidade centenária, tem atualmente uma dívida de em torno de 500 milhões. A proposta da prefeitura cria por ano uma despesa de 456 milhões, que é praticamente equivalente à dívida de 100 anos que a prefeitura tem. Então destrói a prefeitura. Essa que é a grande verdade. E quais são as repercussões para os servidores? As repercussões para os servidores são muito claras. Nós fizemos um estudo também, um segundo estudo, onde mostra claramente qual vai ser a repercussão para os servidores. Vocês sabem que despesa com pessoal é todo tipo de despesa. Se a alíquota da prefeitura cresce tanto, passa a contar como despesa de pessoal. Então a despesa de pessoal da prefeitura passa de 44% em 2019, chega a 51% em 2020 e vai bater em 2023 em 64% da receita. Como é que isso afeta os servidores? A Lei de Responsabilidade Fiscal diz o seguinte: nenhum município pode gastar mais do que 51,3 da receita com o pessoal. Toda vez que a prefeitura passar esse teto de gastos, tem que congelar o salário dos servidores. A minha estimativa, gente, não é terrorismo, não. A minha estimativa é simples. Para voltar ao limite da lei fiscal e você poder fazer reajuste para os servidores, é uma coisa aproximadamente um congelamento de 10, 15, 20 anos. Congelamento por prazo indeterminado. Porque nenhum prefeito vai pagar
dar aumento para servidores, estiver extrapolando, que é crime de responsabilidade, dá impeachment. Então o que vai acontecer se você extrapolar com essa alíquota louca aí que está se criando para a prefeitura, você explode a despesa pessoal muito acima do limite da lei fiscal e com isso os servidores vão ficar congelados um tempo indeterminado, 10, 15, 20 anos, para poder pagar essa despesa. E como que a população, qual que é a repercussão desse projeto de lei na relação da prefeitura com a cidade? Olha, a repercussão é muito clara. Serviço público, nós sabemos, é praticamente sinônimo de servidor público, não é? Sinônimo. Então o que vai acontecer? Com as despesas pessoal extrapolando demais o limite da lei fiscal, o que vai acontecer é o seguinte: primeiro, que não pode mais valorizar os atuais servidores. E segundo, que você não contrata mais ninguém. Você interrompe o concurso público por 10, 15, 20 anos. Significa o seguinte, é bom alertar isso, numa situação histórica dessa, com essa pandemia, com esse sofrimento da população, você tem que investir mais na saúde, você tem que investir mais em assistência social, que é dar cesta básica, frente de trabalho para ajudar as pessoas a comer. Significa que a prefeitura vai estar com os gastos congelados. Não pode contratar um único novo servidor. Além do arroxo indeterminado, não pode contratar ninguém. Significa o seguinte: se essa proposta passar, nenhuma escola infantil mais será construída, nem um posto de saúde mais será inaugurado e nem uma UPA será inaugurada. Então, para a população, é um sofrimento. Essa proposta, eu digo para vocês, é uma irresponsabilidade, é uma insensatez com a vida de 700 mil contagiantes que moram nessa cidade. Então, a previdência dos servidores municipais, ela é sustentada pela contribuição dos servidores efetivos e também da prefeitura. A contribuição é a alíquota, que hoje é de 11% para os servidores municipais e 22% para a prefeitura. No projeto que a prefeitura enviou para a Câmara, também propõe alteração com elevação dessa alíquota de contribuição. Fale sobre ela, José. Pois é, gente, a reforma da Previdência, aprovada no final de 2019, ela já definiu o aumento da alíquota dos servidores federais de 11 para 14 e ela tem um dispositivo que afirma claramente: servidores estaduais e municipais não podem pagar menos do que pagam os servidores federais. 14%. 14%. Então significa que já está definida para os servidores municipais e estaduais que a alíquota de contribuição vai subir. Eu tenho aqui, para quem quiser anotar isso, sindicalistas, os servidores, a portaria 1348 de 2019 do Ministério da Economia, ela diz claramente que o prazo para fazer o ajuste da alíquota é 31 de julho de 2020 agora. Então, gente, é aquela questão... E o que vai acontecer se não fizer essa alteração até julho? Pois é, essa pergunta é boa. Ou seja, eu tenho muitas críticas ao atual projeto de lei, não é? Mas também nós temos que agir com responsabilidade. Ninguém pode ficar pondo fogo no circo, tá certo? Tem que agir com responsabilidade. O que pode acontecer? Se o município não se adequar à alíquota, ele perde o certificado de regularidade previdenciária. O que é certificado? É a condição para o município receber as chamadas transferências voluntárias. Inclusive emendas parlamentares. Inclusive emendas parlamentares. Então significa o seguinte: se o município não fizer esse ajuste da alíquota, ele fica proibido de receber transferências voluntárias nesse período. Aí também, gente, é preciso considerar, nós estamos vivendo uma pandemia, uma situação dramática, o município precisa de mais recursos, está apelando aos deputados e senadores que mandem mais emendas parlamentares, e a Marília sempre manda emendas para aqui, né, Marília? Parlamentares para aqui. Então nós não podemos agir também de uma forma com irresponsabilidade. Então esse certificado de regularidade previdenciária é a condição. Vocês já pensaram, por exemplo, um deputado que quer colocar em contagem 2 milhões de reais para ajudar na questão da saúde,
não vai poder porque não aprovou esse aumento de alíquota. Então esse aumento de alíquota, na minha opinião pessoal, deve ser efetuado porque é questão de responsabilidade. Não é o fato de você concordar ou não com ela, tá certo? Agora, você deve lutar contra as leis que você achar injusto. Mas não podemos ser voluntaristas também, descumprir leis e jogar o município no atoleiro jurídico. Então, qual que é a sugestão que eu faço? Primeiro, seria interessante, Marília, que a alíquota de previdência fosse mais progressiva. Não é? Você não precisaria, por exemplo, todo mundo pagar os 14. Poderia os mais pobres, os servidores mais pobres, pagar 11, os 12, 13, e a turma que ganha um pouco mais pagar 16%, tá certo? Mas qual que é o problema? É que para fazer uma alíquota progressiva vai ter que ter novos estudos atuariais, tá certo? Novos estudos de mostrar, são estudos complexos que demoram um certo tempo. Então a sugestão que eu faria para os vereadores, para os sindicalistas discutir seria o seguinte: fazer igual está feito já na legislação dos servidores federais. O que vigora hoje para os servidores federais? A alíquota será de 14% temporariamente até que a lei defina uma alíquota progressiva. Então a sugestão que eu faria seria o seguinte: que a alíquota seja de 14% e junto a isso esteja a seguinte redação: que no prazo de um ano, uma lei complementar, no prazo máximo de um ano, uma lei complementar vai fixar uma progressividade, de tal maneira que os servidores que ganham menos vão passar a pagar menos e os que ganham mais passariam a pagar mais. E uma outra questão que é bom destacar, gente, para acalmar e também os aposentados e pensionistas, é ressaltar o seguinte: e isso também a lei que deveria ser aprovada na Câmara agora deve prever claramente: servidores que ganham, aposentados e pensionistas que ganham até 6.006 são isentos pela Constituição Federal. De pagamento de alíquota. De pagamento de alíquota. Não paga nem o 11 nem vai pagar os 14. Okay. Então é preciso também que essa lei, ao ser aprovada, deixe claramente, como a BH está fazendo agora, deixe claramente lá escrito que os servidores, aposentados e pensionistas que ganham até 6.100, que são 99% dessas pessoas, não pagam os 11 e nem vão pagar os 14. Bom, o projeto de lei complementar número 7, que a Prefeitura de Contagem enviou para a Câmara dos Vereadores, propõe também um teto de aposentadoria no valor de R$ 6.100 e ainda propõe uma previdência complementar para os servidores, para os novos servidores efetivos da Prefeitura. Fale um pouquinho sobre isso, José. Pois é, Marília, essa é uma questão complexa, não é? Da previdência complementar, desse teto de benefício. Então, há no Brasil uma desinformação muito grande. A mídia, Marília, a elite econômica, massacra os servidores como sendo privilegiados, já tem mudanças muito graves para os servidores, já foram feitos ajustes muito pesados para os servidores. Então, para se entender melhor, então, quer dizer, há toda uma campanha da mídia aí, e para se entender melhor, é preciso pegar minimamente na história. Até 31 de dezembro de 2003, os servidores todos efetivos tinham a aposentadoria integral, tá certo? Ou seja, quem ganha 5 mil aposenta com 5 mil, quem ganha 10 aposenta com 10. A partir de 1º de janeiro de 2004, já houve uma primeira mudança forte. Acabou a aposentadoria integral e todos os servidores vão aposentar pela média salarial similar ao INSS. Então significa que um servidor ganha R$5.000 e se a média salarial dele, que inclui o tempo privado averbado, se a média salarial der R$3.500, esse será o valor. Então quem ingressou a partir de 2004 não tem mais aposentadoria integral. Vai ser a média salarial. Então a aposentadoria integral acabou em 2003, só para quem era servidor naquela data. E mais recentemente, gente, a partir de 2013, no Serviço Público Federal, e a partir de 2016, no Serviço Público Estadual, além da média salarial, tem teto de benefícios. Então, para servidor federal, servidor estadual agora, já tem teto de benefícios que é R$6.100. Igual ao INSS. Igual ao INSS. Então, significa o seguinte, é igual o Banco Brasil, Caixa e Petrobras, não é? Que tem os seus fundos de previdência. Até 6.100, um teto igual ao INSS e acima disso uma previdência complementar. Então eu aqui alerto aos futuros servidores públicos
Se você formou em Direito, está pensando em fazer um concurso para juiz estadual, para juiz federal, se você está pensando em estudar para procurador, se você está pensando em estudar para fiscal, é bom saber que a aposentadoria sobre o futuro vai ser esses 6.100 só. Então veja só, a mídia massacra os servidores, mas com informações absurdas. Já tem um ajuste, nós estamos caminhando, o regime de servidores hoje já está caminhando para ser igual ao INSS. Então, como eu falei, qualquer um que fazer concurso público hoje para os altos cargos do setor público, incluindo juiz, procurador, fiscal, vai ser garantia de aposentadoria só de 6.100. Acima disso, uma previdência complementar. Então você vê só que os ajustes do ensino servidor já são muito pesados. Não tem essa situação que a mídia e a elite econômica fica denunciando. Já tem um ajuste muito forte já nesse modelo. Agora, é bom preservar, sabe? É bom discutir claramente. Não é? Num país democrático, nós vivemos num país democrático, uma democracia muito perturbada, muito atacada, um país democrático. Nós não vivemos numa ditadura. Então, por isso mesmo, o direito adquirido precisa ser preservado. Então, os servidores que entraram para o serviço público até 2003, tá certo? Mesmo aqueles servidores que entraram depois, mas tiveram continuidade, a pessoa entrou para o serviço público em 2004. Se ela já era servidor público em 2003, ela permanece no regime anterior, tá certo? Então, todo mundo que entrou para o serviço público até 2003, ou todo mundo que entrou depois, mas comprova tempo de serviço público estadual, municipal ou federal retroativo a 2003, aposenta pela integralidade. Permaneceu o direito adquirido. Não pode, no país democrático, você fazer uma lei com efeito retroativo. Então é bom dizer claramente que os direitos daqueles que comprovam vínculo ininterrupto a 31 de dezembro de 2003 permaneceu a aposentadoria integral e tem que permanecer, porque é um direito adquirido. Né? Seria um atropelo à democracia, ao Estado de Direito, você fazer uma lei com efeito retroativo. Então eu digo aqui com muita ênfase. Né? Foi feito ajustes, mas os direitos daqueles que tinham na sua devida época tem que ser preservados. Pois bem, então esse é o modelo que nós temos hoje já em vigor para os servidores federais e servidores estaduais. Até para os novos, hein? Para os novos. Até 6.100, uma aposentadoria básica e acima disso, capitalização. Um regime de capitalização complementar. E é bom dizer o seguinte, gente. Na Previdência Básica, o governo põe 22%. Na Previdência Complementar, só 7,5%, mano. Só 7,5%. Então não é dos 22%, não. O governo dá um auxílio às pessoas que vão ganhar mais, acima de 6.100, com um auxílio de 7,5%. Esse modelo, então, é bom se dizer claramente, já está aprovado na emenda constitucional, na reforma da Previdência, que os estados e municípios que ainda não adotaram esse modelo, para os novos servidores, é bom, reafirmo mais uma vez, para os novos servidores, tem um prazo de 2 anos para fazer. Então, Contagem tem um prazo até dezembro de 2021 para aplicar esse novo modelo. Então, a minha opinião seria o seguinte: com esse processo de pandemia, Marília, com a questão da funcionamento virtual da Câmara Municipal, não tem sentido também aprovar questões dessa relevância pela internet. Não tem tempo. Por exemplo, esse projeto de lei, por exemplo, que a Prefeitura apresentou, estende a previdência complementar para os servidores não efetivos. Pode até ser justo. O cara ganha 10 mil lá não efetivo, tem uma complementação. Mas é preciso dizer, eu não encontrei legalidade para isso. Eu não vi nenhuma medida legal que diga que possa ter. Então já tem uma polêmica aí. Então eu faria uma sugestão que o prazo fosse dilatado. Não precisa ser feito agora, em plena pandemia, com funcionamento virtual. Então, a minha opinião pessoal, que essa previdência complementar devia ser adiada um pouco e aprovado dentro do prazo fixado pela lei federal. Então é isso. Agradecer a sua contribuição, José Prata, agradecer vocês que nos assistem, dizendo mais uma vez que é um tema muito complexo, afeta a vida dos servidores, afeta a vida da população e também a situação financeira da prefeitura. E eu tenho então me dedicado nesses últimos dias a conversar com vários vereadores no sentido de sensibilizá-los de que não podemos votar um projeto tão complexo
com esse funcionamento remoto que está na Câmara, sem a participação da cidade, dos servidores, da população. O ideal, né, e o que é possível fazer nesse momento e necessário fazer é apenas votarmos aquilo que é exigência legal, que é alteração ou adequação das alíquotas. O restante, podemos guardar essa discussão para no momento posterior fazê-las com todos de forma a gente votar uma lei que seja boa para a cidade, boa para os servidores públicos. É isso aí.